Olá, pessoal. Quero estar desejando aí a todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que as bênçãos do Senhor nosso Deus possa estar reinando aí no lar e no meio da família de todos vocês, tá bom? Mais uma vez nós estamos passando por aqui para poder estar falando um pouco com vocês, né? Como todos vocês já sabem, esse canal não pertence a mim, pertence à minha esposa, a nossa irmã Joelma, né? Simplesmente eu estou ao lado dela dando esse pequeno suporte a ela, tá bom, pessoal? Pessoal, veja bem, hoje nós estamos aqui para poder falar sobre o aniversário do nosso ministério, né? Para quem ainda não sabe, nós somos do Ministério Pentecostal Deus é Amor, né? Nós frequentamos aí, nós fazemos parte, né, desse ministério e o ministério hoje está sendo comemorado, né, o aniversário aí do nosso ministério, né? O nosso ministério está completando aí 64 anos, pessoal, de existência. Olha que honra, né? É um ministério que merece ser homenageado, é um ministério que merece ser honrado, né? E eu tenho maior honra de fazer parte desse ministério, tá bom? Estou aqui hoje com a minha esposa também, a nossa irmã Joelma. Ela não quer aparecer, né? No caso, embora o canal pertence a ela, mas ela não quer aparecer hoje, mas vocês vão somente ouvir a voz dela, tá bom? Então, manda um alô pro pessoal aí, meu amor. Alô, pessoal. Tenha uma boa tarde, abençoada por Deus, cada um de vocês. É isso aí, pessoal. Pessoal, ela vai estar aqui fazendo aqui algumas perguntas para mim e eu estarei respondendo a essa pergunta a ela, tá bom? E ela vai estar, né, como eu disse, vai estar me fazendo algumas perguntinhas, né? E a gente está aqui pronto para poder responder, tá bom, pessoal? Pode falar, meu amor. Como você conheceu a Igreja Deus é Amor? É muito importante, né? Muito importante essa pergunta, né? Como que eu conheci a Igreja Deus Amor, pessoal? Pessoal, veja bem, eu conheci a Igreja Deus Amor através da minha avó. A verdade é essa, né? A minha avó, hoje, ela descansa no Senhor, né? Mas ela sempre foi desse ministério, né? A minha avó sempre frequentou aí esse ministério, pessoal. E por essa razão, nós, quando eu falo nós, porque era eu e os meus irmãos, né? Nós, quando éramos pequenos, né? Nós, quando éramos pequenos, eu juntamente com meus irmãos, a minha avó sempre nos levou para a igreja, né? A minha avó, ela tirava esse tempo aí de estar nos levando para a igreja. Então, eu passei a conhecer a igreja pentecostal Deus Amor através da minha avó, né? A minha avó foi a primeira pessoa a me levar a conhecer aí esse ministério, né? A igreja pentecostal Deus Amor e valeu a pena, né? Valeu a pena, tanto é que hoje eu sou fruto, né? Através aí das orações da minha avó. Quem fez o primeiro convite? Pessoal, como eu falei, né? Como eu falei, eu conheci, né? A igreja pentecostal Deus Amor através da minha avó, então foi ela que me fez aí o primeiro convite, né? Ela foi a primeira pessoa aí a nos convidar, né? Ir para esta igreja, né? A minha avó, ela nunca abriu mão disso, né? A minha avó era uma Deus Amor roxa, né? Ela era daquela Deus Amor bem daquela de antigamente mesmo, então ela nunca abriu mão disso, ela nunca deixou de orar por nós, né? Ela nunca deixou aí de buscar, né, por nós, e ela nunca deixou aí de nos levar, né, como eu disse, né, para essa igreja. Então minha avó, ela foi a primeira pessoa a me convidar a ir para esse ministério que tanto é que eu estou até hoje. Como você se sentiu o primeiro dia? Olha,
Mas assim, você fala o primeiro dia que eu entrei, Que porque você veja bem, foi para a igreja. o primeiro dia, pessoal, o primeiro dia não tem como eu descrever, não tem como eu descrever, não tem como eu lembrar, né, como eu me senti, porque quando minha avó ela nos levou para essa igreja, a gente era muito pequeno, eu deveria ter mais ou menos aí 7, 8 anos, Você era entendeu? criança. Exatamente, eu era criança, então assim, não tem como eu ter essa lembrança. Mas assim, depois de adulto, eu já comecei já a sentir a presença de Deus, né? Depois que eu comecei a entender, né, os mistérios de Deus, né? Eu sentia a graça de Deus, né? Eu ia para essa igreja, eu via ali as pessoas as pessoas sendo batizadas, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque naquela época era assim, era uma igreja mais avivada, né? Claro que a igreja, né, continua avivada, né? Mas naquela época, a igreja ela era mais fervorosa, né? Então assim, é, eu sentia como que os irmãos, né, eram tomados pelo poder, né, de Deus, os irmãos eram tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus, então aquilo ali transmitia, né, aquela energia toda ali, aquele poder que eles estavam ali recebendo naquele momento, certamente era transmitido para quem estava ao lado deles. Então, eu me senti isso aí, né? Primeiro dia que eu entrei, que eu comecei a entender os mistérios de Deus, é, eu senti a graça de Deus, né? E por eu sentir ali, por eu entrar e sentir a graça de Deus, eu saía dali bem, saía dali leve, saía dali diferente. Glória a Deus por isso. A sua convenção foi no primeiro dia? Não foi, não foi no primeiro dia, não foi. Embora eu já conheci o caminho, né, através da minha avó, né? Através dela eu passei a conhecer o caminho, mas eu demorei bastante tempo de aceitar Jesus aí e fazer parte aí, né, do corpo de Cristo, Você né? aceitou Jesus quando você era mais idade, né? Assim, quando Exatamente. ficou adulto. Não foi logo a primeira vez que eu entrei na igreja, né? Depois que eu comecei a entender o mistério de Deus, eu tô falando, tá? Porque quando minha avó, como eu disse, quando minha avó ela começou a nos levar, eu era criança, entendeu? Então, assim, eu não tenho muito essa lembrança, mas depois que eu comecei a entender os mistérios de Deus, mesmo Deus usando pessoas para poder falar comigo, que Deus tinha obra na minha vida, mesmo assim eu fiquei um tempo ainda no mundo, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei um tempo, né, no mundo, né, fazendo a vontade do mundo, né? Não foi logo a primeira vez que eu entrei, né? Precisou aí de eu passar aí pelo algumas provações que eu prefiro não estar relatando aqui nesse momento. Vai ter um momento certo de eu estar relatando aí esse testemunho, né? Agora eu acho que não é o momento ainda, mas vai ter esse momento, pessoal, que eu vou estar falando, eu vou estar aqui falando para vocês, Testemunhando. vou estar falando, eu vou estar testemunhando, né, do que eu passei antes de eu aceitar Jesus Cristo, né? Então, assim, não foi de imediato, né? Não foi, demorou um pouco ainda para poder aceitar Jesus. Como foi a sua convenção? Aí chegou o momento, né? Como que foi a minha convenção? Como eu disse, pessoal, eu precisei de apanhar muito nesse mundo, né? Eu apanhei demais para me poder aceitar Jesus, porque é assim que Jesus ele faz na vida do homem, né? Quando Deus ele tem obra na nossa vida, pessoal, se a gente temar, a gente vai passar aí a gente vai passar luta, né? A gente vai passar luta, a gente vai passar aí por alguns momentos difíceis, justamente por causa da nossa teimosia, né? Então, assim, a minha primeira convenção foi que depois que eu vi que sem Jesus não dá para poder viver nesse mundo, né? Eu coloquei na minha cabeça, eu parei, analisei certinho, pessoal, e eu vi que sem Jesus, né, não dá para poder viver nesse mundo. Então foi nesse momento de reflexão, né?
eu tive esse momento de reflexão, eu vi que realmente não dava para poder viver sem Jesus nesse mundo, e foi o momento que eu aceitei a Jesus com muito custo, né? Mas chegou o momento de eu aceitar Jesus e fazer parte desse ministério que tanto é que eu estou até hoje. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Isso aí, pessoal. Isso aí Acabou? foi as perguntas. Acabou as Acabou perguntas? as perguntas. Já acabou, já? Já acabou as perguntas. Tava tão bom, meu Deus. Tava bom, mas já não acabou. Tava bom? Tava bom, então mas já é isso acabou. aí, pessoal. Isso aí é para vocês saberem um pouco, né? Como que foi aí a minha convenção e o porquê que eu estou aqui até hoje, né? Então, é um ministério que, graças a Deus, me ajudou muito. É um ministério de muita oração. Por isso que eu estou aqui até hoje, né? Porque as orações da igreja têm me estruturado, né? Tem me estruturado, tem feito de mim aí do meu ministério aí um ministério mais sólido, né? Porque todos sabem que essa oração, esse ministério é uma igreja de oração. Então é isso aí que tem me sustentado até hoje, tá bom, pessoal? E aqui eu já agradeço aí a todos vocês. Hoje aí, pena que eu não pude estar lá no Templo da Glória de Deus, que fica lá em São Paulo, né? Pena que eu não pude ir, né? Mas vai ter aí essa oportunidade, né? A próxima festividade, creio eu, Deus vai estar preparando aí esse dia para mim e minha família, né? Para a gente estar lá comemorando aí esse grande dia, que é o dia dos 64 anos de existência da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Que Deus abençoe.